8h30, estamos começando nossos trabalhos, os mestres ascensionados de luz já estão aqui iluminando, né, o nosso encontro para que a gente possa alcançar a sabedoria divina e expandir a nossa consciência. E hoje nós temos um assunto que talvez seja o mais sutil de toda a caminhada de um buscador do autoconhecimento, né? Não ser enganado. Quem faz o busca o autoconhecimento, ele é muito enganado pelas pessoas e ele precisa sempre estar refletindo o que ele está fazendo, porque são muitas informações e são coisas novas, né? Sutis, né, que estão acontecendo. E eu vou começar aqui com uma historinha que é do Nasruddin. Para quem não conhece o Nasruddin, ele é um personagem do autoconhecimento. Ele se tornou um folclore dentro do autoconhecimento. Então, se fala muito, vocês vão ouvir muito falar do Nasruddin. E nós usamos ele aqui para dar início à nossa reunião. E o conto de hoje, ele começa assim. Nasruddin e os tigres. Certa vez, Nasruddin estava no jardim de sua casa, jogando migalhas e farelos de pão em volta dos canteiros de flores. O seu vizinho viu, estranhou e perguntou: por que está fazendo isso? Sem parar o seu trabalho, Nasruddin respondeu: é para afugentar os tigres. O vizinho ficou mais espantado e disse: tigres? Mas não tem tigres por aqui. E Nasruddin concluiu: viu como dá certo? Então, essa é a vida do buscador, né? Muitas vezes, ele se ilude com as artimanhas, né, das pessoas e passa a acreditar na inconsistência da sua vida. Isso é muito sutil. Nós falamos isso porque quando você começa a despertar a consciência, você naturalmente você vai atrair as pessoas para você. Porque a sua energia ela vai mudar, a sua energia ela vai começar a ser uma energia mais sutil, e todos buscam essa energia. Como nós falamos na última reunião, todos querem, mas ninguém paga o preço, né? Nasruddin queria que o psiquiatra, né, tirasse a força da sua consciência para não ser perturbado por ela. E nesse sentido, nós ficamos jogando farelo no jardim, espantando tigres que não existem. E essa é a figura do buscador. Então, nós temos que tomar muito atento no nosso dia a dia, porque nós vamos encontrar muitas pessoas que vão contar histórias para nós, e nós vamos viver a história deles e vamos deixar de viver as nossas histórias. Por isso que o tema de hoje não se deixe enganar. E eles falam, viver a vida dos outros precisa prestar muita atenção. Ajudar, tudo bem, mas viver a história do outro, aí são suas escolhas. Isso acontece porque a gente acaba se envolvendo emocionalmente com as histórias que chegam para nós. Então, chega alguém, começa a falar sobre as suas situações, a gente vai se emocionando com o que está se colocando, e quando percebemos, estamos vivendo mentalmente, emocionalmente, a história do outro. E deixamos a nossa energia se perder, né, no tempo e no espaço. Então, quando nós estamos trabalhando no autoconhecimento, com certeza iremos cruzar pessoas
que vão buscar essa energia mais qualificada. E temos que entender que isso faz parte do processo do autoconhecimento. Lembra quando o Marçal falou que nós temos que vibrar as nossas energias? Então, quando nós temos a possibilidade, né, de interagir com essas pessoas, nós temos que interagir, porque tanto a nossa energia, como a energia, seja lá de quem for, estiver sendo trabalhada, as duas energias vão ser beneficiadas. Mas, simplesmente temos que entender, passa a régua e você tem que continuar a sua vida. Se você ficar murmurando o que aconteceu na vida dos outros, que naturalmente chegou até você, porque você está fazendo esse trabalho, você vai perder as energias que você tanto trabalhou e tanto pesquisou. Por isso que esse conto, ele é muito sutil, e ele fala que nós ficamos jogando farelos de pão para espantar os tigres, e os tigres nem existem. E nós ficamos tagarelando na nossa mente, né, que estamos ajudando as pessoas. E começamos a pensar nisso e a falar sobre isso. Oh, aquela pessoa, está acontecendo isso, aquilo, e aquilo foi. E ficamos nesse murmúrio e a nossa energia está indo embora. E eu vou contar um segredo para vocês. Isso é feito conscientemente por essas pessoas. Essas pessoas vêm contar história para nós, para que exatamente a gente faça isso. A gente, sem perceber, começa a deixar com que elas levem as nossas energias. Então, nós temos que saber a hora de começar e a hora de terminar. E assim, cada um vai viver com as suas questões, cada um vai viver no seu caminho, cada um vai viver nos seus desafios, assim como nós. Nós temos os nossos desafios. Então, quando nós estamos em contato com essas pessoas, seja elas qual forem, familiares, amigos, entes queridos, seja lá ele qual for, nós temos que entender que nós temos que nos proteger mentalmente, emocionalmente e fisicamente dos assuntos que vão ser pauta desses encontros. Isso é a coisa que percebam isso, como as pessoas começam a, a entrar em nossa volta. Naturalmente, você até se torna muito famoso. Só que eles têm essa intenção de buscar a sua energia, não que você dê soluções para eles, porque eles já têm a solução deles. Então a gente precisa entender que nós estamos aqui para ajudar, sim, estamos aqui para compartilhar, sim, estamos aqui para contribuir para a humanidade, emanando energias harmoniosas, mas temos que preservar as nossas energias. Então, aqui tem uma observação que ele fala assim: ouvir as mazelas dos outros, tudo bem, mas vivê-las, aí passa a ser suas escolhas. Não se deixe enganar. Muitas vezes as pessoas criam assunto para vir conversar com a gente. Para quê? Para que a gente dê energia para eles. Vocês acham isso uma loucura? Não. Isso é mais usado do que nós imaginamos. Essas pessoas que vão buscar nossas energias, elas são ladinas, elas são espertas. Quando você pensa que foi, eles já estão voltando. Então, nós temos agora, já que estamos entrando no campo do autoconhecimento, nos preservar. Até vale a pena todo esse trabalho, né, para a gente expandir a nossa energia. E essas pessoas, elas falam da boca para fora. Né? O que é a boca para fora? É uma expressão que significa algo que você diz sem realmente sentir, apenas palavras vazias,
uma mentira. E elas falam da boca para fora. E o nosso ego, no ímpeto de querer ajudar, ele acaba se envolvendo com essas histórias. Então, pensem, parem, respirem e vejam se vocês não estão jogando farelo no canteiro do jardim para espantar tigres que não existem. Então, preservem-se. Nós não viemos salvar o mundo, mesmo porque o mundo ele já está salvo. É uma questão de tempo. Então, vamos ficar atento a isso e vamos nos preservar. Nós temos nossos filhos, tudo bem, maravilha, faz parte, né, da, da, da humanidade, vamos por assim, ter filhos, depois temos netos. Se a gente pode ajudá-los, sem sombra de dúvida. Agora, começar a viver a vida deles, nós temos que parar e respirar. A vida é deles. E quando a gente percebe, nós estamos vivendo a vida deles. Estamos deixando de viver as nossas vidas. Eles têm a vida deles. Assim como nós tivemos a nossa, temos a nossa. E nossos pais, assim, nos criaram. E hoje eu vejo muito isso. As pessoas deixam de ser felizes em pró dos netos. Se a gente é um número 2, é mais difícil. Aquele que está falando do número 2 aqui é do Enneagrama. Né? Quem é 2 do Enneagrama é aquele que mais ajuda. Né? Então, quem é 2 no Enneagrama é... Mas tem que se preservar. Então, nós temos que entender que faz parte do processo do crescimento humano ajudar as pessoas. Mas as pessoas têm que viver a própria vida. Até porque eles precisam aprender a viver. Eles precisam aprender a errar, eles precisam aprender a acertar, eles precisam aprender a ter medo, eles precisam aprender a olhar para frente, assim como devem olhar para trás também. Senão eles vão ser marionetes nesse mundo de espertos que nós temos aqui. Em vez de estar ajudando, nós ou estamos prejudicando, porque nós vamos embora. Faz parte da regra do jogo. Assim como nossos pais partiram ou estão para partir, nós também partiremos. Faz parte da regra do jogo. Eles vão ficar. Imagina toda essa experiência que eles podiam ter. Inconscientemente, com certeza, nós estamos tirando essa possibilidade deles aprenderem a viver. E nessa geração que nós estamos tendo hoje, a famosa geração Z, né, que eles falam, está acontecendo exatamente isso. Então você vê eles entrando em situações desarmoniosas, desnecessariamente, por quê? Simplesmente não perceberam que não existe tigres. Os tigres não existem. E eles ficam jogando farelo para espantar os tigres. Mas ninguém disse para eles que o tigre não existe. Muito pelo contrário, a gente fornece mais farelo para eles. Então, eu estou falando isso de modo geral. Eu estou falando isso para que a gente entenda que faz parte do processo humano esses desafios. Orientá-los, tudo bem. Temos que fazer sim. Acompanhá-los, tudo bem. Temos que acompanhá-los, sim. Mas não podemos desviar o nosso destino para viver o mundo deles. Até porque é o mundo deles. Quando você pensa que você vai receber, né, a gratidão
Muito pelo contrário. Viram as costas e continuam seguindo seus caminhos. Então, quando ele fala que de ficar espantando tigres que não existe, é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos criando filhos sem dar a eles a oportunidade de ter as suas experiências. Eles têm que ter as suas experiências. Isso é o mais importante. Porque nós vamos embora. E esse planeta, ele não é para qualquer um, não. Esse planeta aqui, o cara tem que ser bom. O cara tem que ser bom para estar nesse planeta. Então, essas são as experiências. Por isso que ele fala. Falar da boca para fora. É uma expressão que significa algo que você diz sem realmente sentir, apenas palavras vazias, uma mentira. É o que eles vivem hoje. Porque eles não sentem. Quando passamos a agir com o coração, pensar com o coração e amar o próximo com o coração, simultaneamente, estaremos vivendo na quarta dimensão, a qual já se deslumbra ao longo desta era. Nós não teremos mais a condição de nos enganarmos uns aos outros. Enfim, falar da boca para fora. Se vocês perceberem o comportamento hoje dos jovens, eles já estão vivendo nessa era. Por isso a confusão, porque eles não conseguem mais enganar ninguém. Na nossa era ainda, a gente ainda dava uns nó, né? A gente ainda ia brincar, falava que ia estudar, encontrar não sei o quê, a gente, né, quando vê, estava jogando bola, em vez de estar estudando, a gente ainda tinha essa possibilidade, né, de achar que nós estamos enganando nossos pais, de achar, né? E hoje eles não têm mais essa possibilidade, porque essa nova era é uma era de transparência, por isso a confusão. Por isso, toda essa confusão de comportamento, porque eles não conseguem mais enganar. Então, é uma mudança de comportamento. E se eles não conseguem mais enganar, aí que eles têm que ser direcionados, aí que eles têm que ser orientados, para entender que falar de amor, como ele coloca aqui, né? Agir com o coração, pensar com o coração e amar o próximo com o coração é a solução da vida deles. O destino deles está traçado. Todos nós temos o nosso destino, ele já está traçado. Se você buscar um estudioso, né, da astrologia, ele vai te fazer todo o seu caminho. Vai pegar sua data de nascimento, todas umas informações, ele vai te dar todos os parâmetros que você vai viver na sua vida. Ele não está inventando, porque isso já está preparado. Você já veio com esse kit para estar nesse planeta. Ele não está inventando nada, mas ele tem a possibilidade de mostrar para você o seu caminho. Se você vai trilhar da maneira adequada, aí é uma escolha sua, ou também é uma escolha dele. Se você tem o mundo da místico, como a gente chama, estou falando aqui de numerologia, estou falando aqui de mapa astral, estou falando aqui de mesa radiônica, estou falando aqui de horóscopo chinês. Foi disponibilizado a todos que quiserem ter essa informação, poderem ter acesso. Exatamente porque nessa era, na quarta dimensão, nós não vamos ter a possibilidade de camuflar os nossos sentimentos. Isso não foi disponibilizado à toa. Isso tudo tem um sentido de ser. Então, voltando a nós, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo com nós. Não nos deixemos levar pelas emoções deles.
são deles. As nossas emoções são nossas. E nós vamos perder essa possibilidade se começarmos a viver os problemas deles. Orientar, tudo bem? Fechou, faz parte. Mas começar a viver a situação deles, eu, pela experiência que tenho, sinto que não é um bom negócio. Porque eles vão embora e você vai ficar com toda essa bagagem que você escolheu ficar. Então, vamos nos atentar. E não existe tigres só porque nós somos fazendo o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma ferramenta para a gente ampliar o nosso olhar ao mundo que nos rodeia. Entender que os tigres não existem. Então, vamos nos atentar que eles estão chamando atenção nisso, porque a gente vai perder todo o trabalho feito, né, de uma forma amorosa. Nossas emoções que geram as nossas energias. E nesse item, ele fala sobre as doenças. E por que ficamos doentes? Porque ficamos tendo as energias das outras pessoas, e não a nossa. E quando nós percebemos, nós ficamos doentes. Aí perguntamos assim, por que eu estou doente? Eu fiz tudo certinho, tal? Não, porque a energia que você está gerando, a energia que você está vibrando, é do outro, porque você começou a viver a vida do outro. E a sua energia é sua, você tem uma composição energética que você veio com ela. Cada um veio com uma composição energética. E quando você começa a ouvir muitas histórias, se preocupar muito com os outros, se preocupar com o que está acontecendo, você deixa de viver a sua história, você deixa de produzir as suas energias, e o seu corpo ele vai sentir. Então, nós temos que entender exatamente isso. Por que ficamos doentes? Porque começamos a trabalhar com as energias do outro, que não é nossa. Literalmente não é nossa. Por isso, ele fala, vamos ouvir sim, vamos orientar da melhor maneira possível, mas é eles e nós somos outra pessoa. Se não enxergarmos essa separação de energia, nós vamos começar a perder a nossa energia, nem vamos produzir mais a nossa energia, porque estaremos produzindo a energia deles, que para nós não vai servir para nada, porque não é nossa. Então, essa reflexão que eles pedem é que, na época de hoje, os jovens, principalmente, estarem aí perdidos no tempo e no espaço, porque eles não podem mais camuflar o sentimento deles, é simplesmente por causa disso. A quarta dimensão já não tem essa possibilidade. Eles vão correr, como diria na minha época, né, para baixo da saia da mãe, né, e vão correr lá. E se você não tiver bom senso, não tiver equilíbrio, não tiver essa informação, você vai ver a vida deles. Quando você olhar, você olha para trás e fala, nossa, e agora? Já foi. Então, vamos ficar atentos, né, a a essa observação. Quando alguém chegar perto de vocês e começar, os filhos, seja lá quem for, primo, parente, irmão, sei lá, você pode falar para eles internamente, aqui não tem tigres. Vou dar uma dica para vocês. Aqui não tem tigres. Simples. Sutilmente, internamente, você cria, lembra a história do stop? Você cria uma ferramenta para interromper o processo que eles estão criando dentro de você. E estão levando a sua energia.
Então você respira e fala: aqui não tem tigre. Simples. Internamente. Se você falar isso para eles, eles vão chamar você de louco. Então, é sutilmente você, internamente, você fala: aqui não tem tigres. Posso ajudar sim, posso orientar sim, mas eles têm que ter as experiências que eles vieram ter nessa caminhada nesse planeta. Vamos falar disso na parte da doença, né? Por que ficamos doentes? A doença, na realidade, é uma manifestação das nossas energias desarmoniosas, oriunda dos nossos pensamentos equivocados, contaminando o homem ao longo de sua vida, os quais levam a pessoa a ter uma vida emocional desequilibrada. Isso vocês vão ver no dia a dia, porque vocês vão estar vivendo a vida do outro e vocês vão estar produzindo essas energias que não são de vocês. Quando você começar a ver alguma coisa físico, emocional que para, respira e fala: vamos usar a historinha aqui. Aqui não tem tigres. Porque o autoconhecimento te dá essa possibilidade de você ter essa observação. Esse é o trabalho do autoconhecimento. Ele disponibiliza esse eu, que é chamado de eu, do observador. Esse eu observador, ele vai observando exatamente essas nuances. E ele é seletivo. Isso é meu? Isso não é meu. Vamos ajudar? Sim, sem sombra de dúvida, faz parte do processo. A gente pode expandir as nossas energias, mas não deixar que as energias dos outros sejam o nosso leme. Na nossa caminhada, nós temos que caminhar com as nossas energias. No autoconhecimento, que é onde nós estamos aqui, né? Falar, pensar e agir da mesma maneira significa viver de forma alinhada à sua verdadeira essência, onde suas palavras, pensamento e ações são consistentes e refletem seus valores e objetivos. Então, o que ele está dizendo? É suas palavras, são suas energias. Você tem que expandir as suas energias. Você falar, pensar, agir da mesma forma, é você estar o quê? Expandindo as suas energias, porque você vai, sem perceber, você vai também vai começar a mentir. Você vai começar a enganar as pessoas, porque é essa energia que eles têm. E você não vai poder fazer nada com isso. Como não é sua energia, você vai começar a se sentir mal. E aí, onde as doenças vão se manifestar. Então, pensar, agir da mesma forma, esse é o segredo do autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, já dizia o meu amigo Sócrates. Conhece a ti mesmo e você vai ter uma vida feliz, próspera e edificante. Já no budismo, né, ouvir alguém, né, se concentrando na qualidade, eficácia e discernimento das suas instruções, em vez de apenas na sua pessoa. O budismo fala a mesma coisa. Então, em vez de você ficar, né, olhando a pessoa, independente das orientações que chegam, você tem que pensar em você. Olha, gente, eu vivi muito nesses mundos e se a gente não entender que nós somos um indivíduo, o indivíduo é uma individualidade. Eu posso estar falando aqui para vocês o que eu quiser, mas se cada um de vocês não buscarem essa informação dentro de vocês, alinhar essa informação dentro de vocês, nada adianta.
Então, o que a gente faz é despertar dentro de cada um o autoconhecimento. E cada um, quando é despertado o autoconhecimento, ele busca dentro dele as energias para transformar energias saudáveis. Então, quando você começa a seguir muito seu mestre, quando você começa a seguir muito o seu guru, quando você começa a seguir muito o padre, seja lá quem for, rabino, pastor, presta atenção. Eles não estão lá para que você os siga. Eles estão lá para despertar dentro de você a sua essência. Nós estamos aqui em 10 pessoas. Cada um tem a sua história. Cada um nasceu num dia. Cada um veio de uma família. Cada um tem o seu caminho. Então, cada um tem que buscar essa historinha dentro dele. Nós não somos iguais. Então, se você vai na igreja, você vê lá a homilia, assiste à missa, ele está despertando em você o que você tem de melhor dentro de você, tem de melhor dentro de você. Se você for no centro espírita, vai ter a reunião lá, tudo. Você vai lá para despertar dentro de você o que de melhor você tem dentro de você, e não para seguir o que está sendo dito ali. Quando você vai num culto evangélico lá, se você não se compreender a si mesmo e entender que todo aquele cântico, todo aquele movimento, toda aquela energia é para despertar dentro de você quem você é, e não para seguir o pastor. O pastor tem a história dele, o padre tem a história dele. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando de Jesus, 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 eu falo, Jesus teve a história dele. Jesus seguiu o caminho dele e veio despertar em nós que nós também temos a possibilidade de seguir o nosso caminho. Jesus veio abrir para nós a possibilidade de entendermos que nós temos também essa possibilidade de seguir o nosso caminho, de nos recolhermos ao deserto quando é necessário, de reunirmos o povo quando é necessário, de transformar a água em vinho quando é necessário. Ele veio mostrar isso para nós, que nós temos essa condição, e não para ser Jesus, porque a história dele é uma, e as nossas histórias são outras. Mas esse interagir, né, é o que faz com que a gente cresça. Se Jesus conseguiu, nós também podemos conseguir. Se Sai Baba ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Se Buda conseguiu, nós também podemos. É isso que estão mostrando. Então, não é para a gente viver a vida deles, porque nós vamos ficar jogando farelo para espantar tigres, que a vida deles não é a nossa vida. Nós viemos com destino e temos que cumprir. O Espiritismo ensina a desenvolver o discernimento e não se deixar enganar pela fala alheia, enfatizando o uso do raciocínio, a observação das ações e a verificação da coerência entre o que é dito e o que é feito. Então, o Espiritismo ensina a desenvolver o discernimento e a não se deixar enganar pela fala alheia, enfatizando o uso do raciocínio, a observação das ações e a verificação da coerência entre o que é dito e o que é feito. Quando alguém começar a falar que é bonzinho, observa, vê se ele é bonzinho mesmo. Vê se ele cede a cadeira dele para você sentar. Simples. Ou se ele dá um copo d'água para você. Simples. No cristianismo, falar, pensar e agir da mesma maneira significa estar
em unidade e harmonia com a vontade de Deus, refletindo a mente de Cristo. No cristianismo, falar, pensar e agir da mesma maneira significa estar em unidade e harmonia com a vontade de Deus, refletindo a mente de Cristo. Então, veja, todos falam a mesma coisa. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Nós temos uma passagem por esse planeta. Realmente é muito triste ver as pessoas perderem essa oportunidade. Como eles falam, tem fila para vir para cá. Já para os evangélicos, falar, pensar e agir da mesma maneira significa viver uma vida que reflete os ensinamentos e o exemplo de Cristo, buscando a coerência entre a fé confessada e a vida vivida. Não adianta você falar em Deus e viver fora, né, do contexto, né, do amor. Vamos colocar aqui uma linha da amorosidade. Se você começar a criticar as pessoas, começar a, a ter inveja das pessoas, todos esses sentimentos humanos que a gente tem, e não interromper, que você agora, no autoconhecimento, você está tendo essa informação de interromper esses processos mentais que a gente tem, para preservar as nossas energias e seguir a nossa caminhada. Vamos falar da frase do dia, né? A frase que nós conseguimos aqui para termos hoje. Com a consciência universal amorosa, o Pai que faz o trabalho amoroso. Com a consciência universal amorosa, o Pai é que faz o trabalho amoroso. Vamos ser amorosos. Não é para fazer o que eles querem. Vocês já falaram um não gostoso? Treinem isso, sabe? Deixa a pessoa vir, você fala não. Mas aquele não, sabe, amoroso, aquele não que você fala assim, não. Vocês já tentaram fazer? É muito legal, faça, é sensacional. A pessoa se perde, a pessoa, ela veio com tudo. Mas você fala assim, não. Mas você não quer isso? Não. Mas tem certeza? Não, não, não. A gente precisa aprender a viver, sabe? E como nós estamos começando a gerar as nossas energias, uma energia mais sutil, nós vamos ter essas pessoas nos abordando. Mas eu não tão gostoso? Não, simples. Mas não posso? Não, pode. Você vai ver que a pessoa some. Talvez ela volte depois de um tempo e fala assim, vou tentar de novo. Ah, você não lembra? Não. Olha, gente, é tão gostoso. Fala assim, sem tumulto, sem confusão. Muito legal. Vocês deviam tentar. Vamos falar da oração. Essa oração, ela é grande, e eu peguei só um trecho dela, depois a Cris coloca lá no grupo, tá? Mas o que me chamou mais atenção é esse trecho aqui, que fala assim, ó Senhor, fonte de toda a verdade, que vês o que está oculto, eu te peço que abras os meus olhos e a minha mente para enxergar a verdade como tu vês. Ó Senhor, fonte de toda a verdade, que vês o que está oculto e que te peço que abras os meus olhos e a minha mente para enxergar a verdade como tu vês. Isso é uma ferramenta. Mostre para mim as coisas como realmente elas são. Isso é uma ferramenta que nós temos que ter. Mostre para mim. A hora que vocês começarem a ter um mal-estar, a coisa não está pegando, para, respira e mostra-me as coisas como realmente são, funcionam. Mas o mais legal é o não. Guarde o não, põe assim, não. Assim, treina. A hora que chegar perto de você, você fala, não. Igual o gatinho que fala assim, miau, você fala assim, não. Você vai ver que, ó, sai tudo correndo. É muito legal.
A afirmação, né? Para quem gosta de afirmação, Deus em nós é poderoso para purificar todo o nosso organismo. Deus em nós é poderoso para purificar todo o nosso organismo. Ele vai purificar e vai deixar a gente ver as coisas como realmente elas são. Então, pessoal, é o que eles têm para hoje, para que a gente desperte a nossa consciência e tenhamos o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual e financeiro. Podem colocar que, infelizmente ou felizmente, não sei, né? Esse mundo se tornou ainda. A Daio que está colocando aí que essa afirmação do grupo, lá quando nós estamos lá, presencial. Então, reflita sobre isso. Olha, eu não vou alimentar tigre. Não existe. Pense nisso. Não quero ser bonito para as pessoas. Não queiram ser a pessoa de evidência nas reuniões. Vocês vão perder tempo. E depois vocês vão ficar mais chateados ainda, porque isso vocês não vão levar em nada. Então, no autoconhecimento, o que ele desperta é exatamente você perceber e ter a possibilidade de interromper esse processo dentro de você. Olha, treine nessa semana, temos 15 dias pela frente aí. Não, vai anotando. Uma vez eu fiz com um grupo, eles iam anotando. Falei, você pega um caderno, a outra perguntou assim, de quantas folhas? Eu falei assim, compra uma de 200 folhas, porque você vai anotar bastante coisa aí. E eles tinham que anotar os não. A hora que eu falei, não, vocês vão anotar quantos não vocês estão. E além de quase me baterem, é, eles viram que na primeira semana eles anotavam, na segunda eles anotavam, na terceira já anotava mais, na quarta já nem lembrava mais, e no dia da outra reunião eles esqueceram o caderno. Então, nós somos assim. Então, nós somos, infelizmente, né, nós esquecemos das nossas tarefas. As professoras quem digam, né, os alunos só puxar as orelhas. Tá bom? E estamos aqui, então, agora, no nosso momento mais emocionante, que é da nossa querida Lúcia, né? Temos aqui os nossos 10 minutinhos para quem queira fazer alguma observação, alguma trazer aí alguma experiência para que a gente possa enriquecer a noite de hoje. A Cris levantou a mão, que diga lá, querida Cris. Quando eu era bem nova, eu fiz um curso de teatro. E uma das tarefas do curso de teatro era olhar no espelho e falar não em várias tonalidades. Eu acho que foi uma tarefa legal, que a gente podia também tentar fazer. Então, você vai lá para frente do espelho e vai dizer, não, não, não. Né? De várias formas você vai dizer esse não. E é um jeito da gente treinar, né? Oh, boa ideia. Vamos lá. Coitado do espelho. Ô, judiação. O espelho aguenta. Daio, quer falar alguma coisa? Já está tranquila? Bem-vinda aí à nossa reunião. Helena, querida. Na verdade, a gente tem que falar não até para a gente mesmo, muitas vezes, né? É essa coragem que a gente precisa conseguir, né? Desmascarar a gente mesmo. Muitas vezes a gente tem uns comportamentos assim muito bonzinhos, né? Calma, não faça isso. Vou ter que falar bastante não para mim mesma, viu? Vou adorar
Eu vou praticar essa tática aí da Cris, viu? Achei muito boa. Funciona. Mas, assim, tira os tacos do lado do espelho, os cabos de vassoura, senão vocês vão quebrar o espelho. Vocês vão... É isso mesmo. É isso aí. Mas Coragem. Tem que ter coragem. a vida é uma experiência, né? Opa! A Dayo está colocando aqui que ela lembrou, dentro do grupo, a gente falava da cara de paisagem, né? A pessoa começa a falar e se faz aquela cara de paisagem, assim. Aí você não sabe aquela cara de... aí o cara some. Também é uma tática. A Dayo lembrou, gente. Boa, boa. Aquela cara assim... Tem várias ferramentas aí para a gente trabalhar para não ser bobo dos outros. Porque, no fundo, a gente é bobo dos outros. Eu não estou falando de pessoas externas, não tão de longe, não. São pessoas que estão às nossas voltas, viu? Esses são os que mais a gente tem que tomar atento. Tá? E a cara de... Obrigado, Dayo. Olha, tem várias ferramentas para vocês usarem. Tem mesmo, ó. Já fiz a relação aqui, anotei tudo aqui. Vou praticar. 15 dias para vocês treinarem, não precisam anotar, não se preocupem com isso, tá bom? Mas é assim, tem que ter a experiência, a gente tem que arriscar, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Para que a gente possa mais crescer as nossas energias, expandir as nossas energias, tá bom? Paulinha, tá tranquila? Tranquila, estou treinando. Já está treinando? E está dando certo. Ah, tá bom. Está sendo bom, graças a você. Minha vingança. Calma. Olha, vingança não. Olha, eu concordo até que vale a pena, mas não, pensa bem. Olha, não foi isso que eles ensinaram. Calma. Antônio Carlos, querido, tranquilo? Na paz? Dona Iracema, meu anjo, como é que tá? Tudo bem? Tá na paz? Então tá bom. Gente, tem mais alguém que queira falar? Tá tudo tranquilo? Podemos encerrar? Então, para vocês, uma ótima semana, tudo de bom, cuidado com a chuva e que os nossos corações sejam cada vez mais aquecidos com essa energia maravilhosa. Tchau, gente. Até a próxima. Pessoal, boa semana. Boa semana para todos.